E se o homem coordenando a guerra contra o crime em uma das cidades mais perigosas do mundo fosse uma completa farsa? Esta é a história inacreditável de Carlos Sampaio Júnior, um civil que, com um currículo inventado e uma confiança inabalável, se tornou coronel e chegou à cúpula da segurança pública do Rio de Janeiro. Prepare-se para um enredo que supera a ficção. Determinado a provar seu valor, Carlos mergulhou nos estudos. Quando você chega na Secretaria de Segurança, se você não é policial, eles te dão um apelido pejorativo: pé inchado. É aquele cidadão que não é policial civil, nem policial militar. E ser chamado disso é claro que ofende. Eu não era um pé inchado qualquer. Devorou livros sobre segurança, manuais de polícias de diferentes países. Chegou a aprender russo pela internet apenas para ler os manuais da temida polícia russa. Depois de 3 anos, ele elaborou seu próprio projeto de patrulhamento para as ruas do Rio. Mas, como um simples civil, ninguém se interessou. Com uma troca de governo, ele perdeu o cargo de assessor, mas não o seu plano ambicioso. Se o sistema não o reconhecia, ele faria o sistema acreditar nele. Em 2009, o jogo virou. Carlos da Cruz Sampaio Júnior bateu na porta do 6º Batalhão de Polícia Militar na Tijuca. Mas desta vez, ele não era mais o ex-funcionário do zoológico. Ele se apresentou como Major Sampaio e propôs seu projeto de segurança. Por 3 meses, o Major Sampaio trabalhou no batalhão, mas ele sentia que ainda não tinha o respeito que precisava para implantar suas ideias completamente. Então, ele tomou uma decisão ousada: se autopromoveu. Quando você é major, você apresenta seu trabalho e todo mundo diz amém. Mas quando você é tenente-coronel, aí a coisa muda. A patente de tenente-coronel me dava mais status, permitiria que o projeto fosse aceito mais rapidamente. E funcionou. Como tenente-coronel Sampaio, sua carreira de mentira decolou. Ele implantou seu projeto em 3 batalhões, começou a dar palestras, planejava o policiamento, redistribuía as viaturas pelos bairros. E o mais inacreditável, ele treinava policiais, ensinava técnicas de abordagem, dava instruções de tiro e, armado, chegou a comandar operações nas ruas, sem nunca ter tido porte de arma ou treinamento militar. Seu sucesso era tão grande que o inevitável aconteceu. Ele foi convidado para voltar à Secretaria de Segurança do Rio. Desta vez não como um assessor qualquer, mas como uma autoridade. Para isso, ele precisava de um currículo à altura. E ele criou um. Cursou a Academia das Agulhas Negras, comandou um batalhão de fronteira na Amazônia e até fez parte da Guarda Presidencial. Tudo mentira. Para coroar a farsa, ele precisava de uma identidade. Aquilo foi uma montagem de Photoshop. É diferente de falsificar. Falsificar é pegar um documento e alterar os dados. Eu simplesmente editei a carteira toda no Photoshop, então eu criei. O documento era uma obra de arte da audácia, mas também do amadorismo. Depois de sua prisão, a polícia encontrou 10 erros grosseiros na carteira. A validade ia até 2031, mas em documentos militares a validade é indeterminada. Quem assinava era um capitão, uma patente inferior à de coronel, e o mais bizarro, a palavra tenente-coronel estava escrita errada, sem hífen. Ninguém percebeu. Em 12 de julho de 2010, o falso coronel foi nomeado coordenador da Subsecretaria de Planejamento e Integração Operacional. Contratado pelo então secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, Sampaio tinha acesso a informações sigilosas, participava de reuniões com a cúpula da polícia e fiscalizava operações nas ruas. Ele articulava o trabalho de 12 batalhões da PM. Em agosto, chegou a participar da complexa operação para prender traficantes que haviam invadido o Hotel Intercontinental em São Conrado, acompanhando a negociação de perto, dentro da área isolada. O cara era bom, tinha um conhecimento profundo de tática. O projeto dele fazia sentido, de colocar uma viatura indo e outra vindo em sentidos opostos para ter cobertura. Ele não ficava só na sala não, ele ia para a rua com a gente, mostrava como fazer, tinha o nosso respeito. E os resultados apareceram. Sob sua gestão, o 6º Batalhão ganhou um prêmio por bater as metas de redução de criminalidade. Houve uma queda de 40% no número de homicídios e 42% no número de roubos na região.
O coronel era falso, mas o trabalho era real. Mas toda farsa, por mais bem construída que seja, tem um prazo de validade. A Secretaria de Segurança fica exatamente em frente ao comando do Exército, uma rua os separa. Mas essa pequena distância levou 3 meses para ser percorrida. Foi o tempo que a Secretaria demorou para fazer uma simples pergunta ao prédio vizinho. E quando a resposta veio, foi como uma bomba. Recebemos o ofício da Secretaria de Segurança solicitando a ficha de Carlos da Cruz Sampaio Júnior. A resposta foi simples e direta. Não há nenhum registro deste homem em nossos arquivos. Ele nunca foi militar. A casa caiu. O momento da prisão foi tão surreal quanto a própria história. Não houve sirenes, nem perseguição. Oficiais da Corregedoria da Polícia entraram no prédio da Secretaria de Segurança, subiram até o 4º andar e caminharam até a sala do coordenador de Planejamento e Integração. Lá estava ele, o Coronel Sampaio, talvez debruçado sobre um mapa tático, planejando a próxima operação no auge de seu poder. Os oficiais entraram, a cena deve ter sido de um silêncio constrangedor. O homem que dava ordens a coronéis de verdade, que era respeitado pelos praças, foi confrontado não com uma acusação, mas com um fato. Senhor Sampaio, seu nome não consta nos registros do Exército. Diante da verdade nua e crua, o que restava? A farsa havia acabado. Ele foi preso ali mesmo, na sua sala, no coração da segurança pública do Rio de Janeiro. O caso explodiu na mídia. Carlos Sampaio foi processado por falsa identidade, porte ilegal de arma e falsidade ideológica. Passou 2 meses preso, mas o mais fascinante dessa história é o que veio depois. O legado de Sampaio é um paradoxo. O seu advogado argumentou que ele seria o único falsário do mundo que não obteve vantagem pessoal com seus crimes. Ele ganhava mal, trabalhava incansavelmente e, de fato, melhorou a segurança da população. Mesmo após a descoberta, muitos policiais que trabalharam com ele continuaram a admirar seu trabalho. Ele não era um deles, mas entendia a rua e suas dificuldades como poucos. Sampaio, em sua defesa, nunca se viu como um vilão. Ele lamentava apenas que seu projeto, que dava resultados, tenha sido abandonado após sua prisão. Eu acho que as pessoas acreditam na forma como você se coloca e no que você coloca. Se você souber se portar como uma autoridade e, principalmente, tiver resultado, as pessoas acreditam. O que eu fiz, lógico que é ilegal, mas não foi imoral, já que o meu trabalho trouxe benefícios para a sociedade. E essa é a questão que paira no ar até hoje. Carlos Sampaio foi um criminoso, um mentiroso, um homem que zombou das instituições, mas também foi um estrategista brilhante cujas ideias, nascidas da obsessão e da fraude, salvaram vidas. Ele foi o falsário do bem? Um gênio incompreendido que precisou quebrar a lei para fazer o que era certo? Ou apenas um homem com um ego gigantesco que por acaso era bom no que fazia? A história do Coronel de Papel não nos dá respostas fáceis. Ela nos deixa com um debate desconfortável sobre mérito, legitimidade e a estranha capacidade que algumas pessoas têm de transformar a mais audaciosa das mentiras em uma verdade, pelo menos por um tempo. E você? Qual a sua sentença para o falso coronel? Herói ou vilão? Deixe sua opinião aqui nos comentários, vamos debater. Para mais histórias que desafiam a lógica e revelam os bastidores mais inacreditáveis do Brasil e do mundo, não deixe de se inscrever e ativar o sino. E para que você não se esqueça, a história está sempre em movimento, e nós estamos aqui para contar cada um desses capítulos.